Eu sou o Bispo Bruno Brito e é um prazer chegar até você e compartilhar vida através de uma mensagem. Uma palavra pode mudar para sempre a sua vida. E nós estamos aqui para cumprir essa missão. Praise be to God. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Let's give Jesus praise. Vamos adorar a Jesus. Come on, you can do better than that. Vamos, você pode fazer melhor que isso. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Let me just tell you a little bit about myself Deixa eu te before we falar look at the word. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim antes de a gente ler a palavra. I was born in a non-Christian home. Eu nasci num lar que não era cristão. I had no idea about God. Eu não conhecia nada de Deus. I had no concept about Não tinha nenhum Jesus. conceito de Jesus. I had few encounters with the Eu Lord. tive vários encontros com Deus. One of the encounters I had with the E Lord um dos encontros que eu tive com o Senhor, when I was about 16 years quando eu old. tinha mais ou menos 16 anos de I was idade. part of a military school. Eu fazia parte de uma escola Because militar. the country that I come from, Porque o we país da go onde to eu the venho, a military. gente é obrigado a ir para o exército. Cut a long story Então eu really vou short. diminuir um pouco essa história. We were in the jungle, Nós estávamos na floresta. and so we just finished eating lunch. E aí a gente tinha acabado de almoçar. And so we had a lot of dishes to wash. E aí tínhamos muitas louças para lavar. But nobody wanted to wash Mas the ninguém dishes. queria lavar as louças. So there was a river in front of Então us. tinha ali um rio que estava na nossa frente. So we decided to have a E aí competition. nós decidimos fazer uma competição. We said, let's swim across the Nós river. falamos, vamos nadar até o outro lado do rio. E aí quem voltar por último We'll wash the vai ter dishes. que lavar a louça. That was the plan. E aí foi essa So we foi a ideia. started swimming. E aí nós começamos a nadar. I had no idea, Eu não tinha ideia but I was swimming que eu estava right nadando into a current. numa corrente, uma correnteza. So as my friends and us were swimming, E aí como eu e meus amigos estávamos nadando, I got pulled into that a current. correnteza me puxou para baixo. And within a few minutes, E aí dentro de alguns minutos, I knew I was going eu to die. sabia que eu iria morrer. So I decided Então eu decidi this will be a good time que to esta talk to hora Jesus. seria um bom momento de falar com Jesus. So I told Jesus, Então eu falei com Jesus, eu disse a ele: I know you are really busy, Jesus, eu sei que você está muito ocupado, but in case mas you are se not, por acaso você não estiver muito busy, ocupado, this will be a good time for you to come. esse é um bom momento para você vir até mim. But in case you are busy, Mas em caso que você esteja ocupado, I'm coming. eu estou indo. Really quick, I'm Eu coming. estou indo rapidamente, eu estou subindo. So I looked around, E aí eu olhei para o lado, para o and I outro, couldn't swim e eu out. não podia sair da And I correnteza. could see my friends just E eu vi os meus disappearing. amigos ali gritando, Because that river was over 100 feet. porque aquele rio ele era muito fundo. I only had a few more seconds Mais de to 30 breathe. metros de profundeza, eu tinha só alguns segundos de respiração ainda. Suddenly, De repente, I felt the hand touch me. eu senti uma mão me tocar. I turned E around, eu olhei para trás. and Jesus E was aí in that Jesus river. estava naquele rio. And he looked at E ele me, olhou para mim. and he said to E ele me, disse para mim: one day you um will dia die, você vai morrer. but today Mas hoje is not não that é o day. dia. Today is not Hoje that não day. é aquele dia. We serve a Nós mighty servimos o Deus Todo-Poderoso. God. We serve a mighty Nós God. servimos um Deus The Todo-Poderoso. God of O impossible. Deus do The impossível. God of miracles. O Deus dos The milagres. God of the supernatural. O Deus do supernatural, sobrenatural. It is my prayer É a today. minha oração esta noite. You see, you have not come to listen to a voice of a Você man. não veio para escutar a voz de um The homem. voice of a man can't do A nothing voz de for um you. homem não pode fazer nada para I pray você. that this weekend Mas eu oro que este final de you semana will hear the voice você of vai God. escutar a voz de Deus. You will encounter Você vai the encontrar Almighty o God. poder de Deus. That it will change your E Ele vai life. mudar a sua Your vida. life will never be the A same sua vida again. nunca será a mesma. I am so excited to be Eu estou here. tão ansioso, tão feliz de estar aqui. I'll tell you why I'm so Eu vou excited. dizer por quê. About 4 years ago, Há mais ou menos 4 anos atrás, I was
ready to go to heaven. Eu estava pronto para ir para o céu. Because I had been in ministry Porque eu já for over 37 years. trabalhava no ministério há mais de I said, 47 Lord, anos. It's ready. E eu disse, Senhor, eu estou There pronto. is nothing in this world that attracts Não me. tem nada mais nesse mundo que me Nothing in atrai. this world that Nada nesse mundo wants me to stay here. que me quer me permanecer aqui. I am so done. E aí eu tô pronto, Senhor, para ir Because I embora. started ministry very young. Porque eu comecei meu ministério muito jovem. Cut a long story Então, short, diminuindo a história, about 4 years ago, mais ou menos 4 anos atrás, I had another encounter with eu tive outro Jesus. encontro com Jesus. Because I thought I was going to Que eu die. pensei que eu ia morrer. And suddenly, De repente, in that situation I was naquela in, situação que eu estava, an angel touched my anjo shoulder. tocou o meu ombro. And he said to E me, ele disse para mim, Jesus wants to see you. Jesus quer te ver. And within a few E aí, seconds, alguns segundos depois, I was in a eu presence estava na presença, I have never been uma before. presença que eu nunca tinha ido antes. Because this Porque esta presence presença was so era glorious. tão gloriosa. I was on the Eu estava floor no chão and I couldn't e eu lift não my head. conseguia levantar a minha cabeça do chão. Only thing I could A única do coisa que eu podia fazer was move my eyes. era mover os meus olhos. And at a distance, E aí, numa distância, I saw eu vi Jesus. Jesus. I couldn't see his face. Eu não conseguia ver o seu But I could rosto, see him mas eu poderia ver his Jesus glory. na sua glória. And I said, Eu Lord, disse, Senhor, you know, I'm ready sabe to que eu go estou home. pronto para ir para casa. I'm ready to come back Eu home. estou pronto para voltar para casa. And he said something to E me. ele disse algo para He said, mim. "No, you Ele gotta disse, go back." não, você tem que voltar para I lá. said, why? E eu disse, por quê? Por quê? Why do I gotta Por go que back? você quer que eu volte para lá? When you encounter Por- heaven, Porque quando você encontra os céus, não existe nada neste mundo que você queira ficar aqui. Esse mundo é vazio. there is nothing. Tem nada. But the Lord said, Mas o Senhor disse, you gotta go back você tem que voltar. and tell them about my Você tem glory. que dizer, falar da minha glória. You gotta go back Você tem que voltar and tell them e falar about what's coming. do que está por vir. Because what's Porque o que coming está por vir is greater than é anything maior the do que church qualquer has ever coisa seen que a before. igreja já viu antes. Because the last days Porque church a igreja dos últimos will be the dias most powerful vai ser a church. igreja mais The poderosa. last days A igreja church dos últimos dias will shake the nations vai tremer of as the world. nações do mundo. I'm saying that Eu estou falando isso because porque your leader o seu líder is not an ordinary não é leader. líder qualquer, um líder comum. He's a man Ele é um homem that has been separated que tem sido separado for this time. para este tempo. For this Para este time. tempo. God has hid him Deus escondeu for ele this para este time. tempo. because this Porque este will be his tempo season. será a sua That temporada. God will lift him to Onde prominence. Deus vai levantar ele para a That he will providência. become E ele vai se a tornar national voice, uma voz nacional, a regional voice. uma voz regional. Because God says Porque Deus diz that these are the days que esses são os dias that I would have que my eu- leaders to come que forth. eu vou levantar os líderes. The fire of O God fogo de Deus will come forth from vai his eyes. chegar nesse The líder. fire of O God fogo de Deus will come forth from his mouth. vai sair através da sua The fire boca. of God O fogo de Deus will come forth from his hands. vai sair das suas mãos. For this is the time, Porque este é o tempo. says the Lord. Isso diz o Senhor. Come on, let's give Jesus praise. Vamos orar a Jesus.
foundation Eu quero criar uma fundação about this glory that's coming. sobre esta glória que está vindo. Tonight I want to talk about Hoje à noite eu quero falar sobre the end time army. o exército do fim dos tempos. How do we prepare Como que nós preparamos to be part of this end time para ser army? parte desse exército nos fins dos You tempos? see, not everybody's going to be making it. Nem todos vão chegar até esse exército do fim dos tempos. Not everybody Nem todos will be part of the end time fará army. parte desse exército do fim dos tempos. If we don't align Se a gente ourselves, não alinharmos, if we don't prepare se a gente ourselves, não nos prepararmos, we will miss nós vamos perder. that window. Nós vamos perder essa janela. Many churches today Muitas igrejas hoje are just playing estão apenas religion. brincando de religião. Are only just there for entertainment. Eles estão lá só por entretenimento. But God is Mas raising up Deus está levantando in these days nesses dias a mighty army. um exército Of poderoso, people that are sold out. com pessoas Of diferentes, people that are consumed que as by pessoas, His com presence. pessoas que são consumados pela sua Of presença, people who treasure Him pessoas que valorizam a Ele above everything else. sobre tudo que Ele tem To those e people nada mais. Mas essas He is pessoas, coming Ele está vindo with a mighty com uma force, força with a poderosa, mighty com visitation, uma visitação with poderosa, a mighty com um empowerment. poder He is poderoso. coming. Ele está vindo. Let's look at some scripture. Vamos olhar aqui as Lay escrituras. some foundation. Vamos criar uma fundação. Let's read. Let's follow the slides that I have. Tem os slides que eu mandei. Consegue colocar aí no telão? Let's read the first one. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar com justiça e retidão desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. So here we see very clearly Então aqui nós vemos claramente that Jesus wants to establish His kingdom. que Jesus quer estabelecer o seu reino. That His kingdom will be Que o established. seu reino será estabelecido. Right? We see that there are two parts. Nós vemos aqui duas partes. Right? The first A part primeira parte is where His kingdom é onde o seu reino will be vai established ser in estabelecido the life of a believer. na vida do crente, daquele que crê. His kingdom O seu reino and His authority e a sua autoridade will be vai established estar estabelecido within us. dentro de nós. See, the kingdom O will reino come within us. vai vir dentro de nós. Right? At Jesus' second E coming, Jesus, a volta de He Jesus, will come ele vem to rule and para reign in governar the e kingdom. reinar no reino. But first, Mas the primeiro, kingdom comes within us. Mas primeiro o reino sai de nós, vem de That nós. means we come Isso significa que nós into a place of rulership. chegamos num lugar onde nós dominamos. We come into a place of authority. Num lugar onde nós temos autoridade. You see, if you think Se você pensar that the church, que a igreja right, is only waiting for the que rapture, está somente esperando pela volta de Jesus, pelo arrebatamento, you misunderstand você God. está entendendo Deus totalmente errado. The church will not live in defeat, A igreja não vai sair daqui em derrota, but the church mas a igreja will live vai sair daqui, in victory. vai embora em vitória, In victory. em vitória. So there's His glory Então coming. a sua glória está vindo. This mighty glory that's Essa coming. glória poderosa está vindo. Right? So how is this going to look Então like? como é que isso vai ser? Como é que isso é? In John's Gospel, No Evangelho de João, right? John's Gospel, chapter 7 and verse 8. capítulo 7, versículo 8. Right? We see that Jesus goes to the Feast of Nós vemos que Tabernacles. Jesus vai até a festa de tabernáculos. Right? He's at the Feast of Ele Tabernacles. está na festa dos tabernáculos.
If you follow along the passage of Se Scripture, você seguir aí na Bíblia, João 7, 8, his disciples tell him, seus discípulos dizem para ele: Lord, let's go to the feast. Senhor, vamos lá à festa. He said, it's not my time Ele yet. disse: não é meu tempo ainda. Right? He's waiting Ele está esperando for the time para o to go to the momento feast. certo para chegar até a festa de tabernáculos. Right? So he waits until the last Então ele day. espera até o último dia. On the last day No of the último feast, dia da festa. right? The feast A festa is for 7 days. Ocorre durante 7 dias. There are 7 feasts. Existem 7 festas. This is the 7th E feast. esta é a 7ª And on the festa. 7th E no day, 7º dia, he goes to the e ele feast. vai até a festa. 7, 7, 7, 7. 7, 7. Tabernacle is the last feast. Tabernáculo é a última festa. So on the last day of the Então no feast, último dia da festa, he goes ele vai to that feast. naquela festa. And he shouts, E ele grita right, with a loud voice. com uma voz muito You see what alta. has been going on O for que 7 está days? acontecendo ali durante 7 dias? For 7 days, Durante 7 dias, the people in the as temple, pessoas no templo, they have been going to the pool of ele Siloam, estava indo ali no tanque de Siloé, scooping the water, pegando água, coming to the temple, voltando para o templo pouring the e water, jogando a água no going to templo, the temple, voltando direto right, aqui, going to the Siloam, o tanque de scooping Siloé, the water, pegando água, coming to the temple. voltando para o templo e jogando no templo. So when Jesus was standing E there, aí quando Jesus estava ali de pé, that place was flooded, aquele lugar estava cheio d'água, flooded, tinha flooded. muita água. He's standing in the middle of the E water, aí ele está ali em pé no meio da água and he shouts e ele grita with a loud com uma voice, voz alta: "He that believes, aquele que crê, out of his belly, do seu estômago, do seu ventre, vai fluir rios of living de water." águas vivas. Rivers Rios of living de water. água viva. What is he trying to O que say? ele está falando? He's trying to Ele say está falando the 7th feast, que as 7 festas, which is the tabernacle. que é o tabernáculo, See, there are 7 feasts. existem 7 festas. The feast of A tabernacle festa dos tabernáculos is the feast é a festa where God onde Deus tabernacles with us. tem um tabernáculo conosco, Where God onde Deus becomes se torna one with us. conosco, Where we become onde nós nos the tornamos bride a of noiva Christ. de Cristo, where we become. onde nós nos He's tornamos. saying E ele está dizendo: 7 feasts, 7 festas, 7th day, 7º dia, on the 7th feast, na 7ª festa, the day is o coming dia está vindo, where the glory of onde a God glória de Deus will come on the inside virá of sobre you. nós. You will be like a Você river, vai ser como um rio, a river um rio will burst forth que vai explodir de águas from vivas, inside of de you, dentro para fora, where you will become onde você vai se tornar one with God, com Deus, e Deus will become one será with you, com você, and you will never e você nunca mais be separated será separado from God. de Deus. You will become Você vai se tornar a living habitation uma habitação viva of God. de Deus. See, the question E is, a pergunta é: where are we today? aonde nós estamos hoje? You see, Veja, for the children of Israel, para as crianças de Israel it was 7 feasts. eram 7 festas. For us, Para nós is 7 é 7 process of encounters 7 processos de encontro with God. com Deus. For Israel, Para Israel it was a shadow. era uma sombra. For Para us, nós it is a reality. é a realidade. It is a É a reality. realidade.
For Israel, Para Israel it was a festival. era festival, But for us, mas para nós it is an é a encounter. realidade. It's not a festival. Não é festival, But God comes on the inside mas of Deus us. vem dentro de nós. Every step of the way. Todo passo até o caminho. Tomorrow we will get a chance to show you the slides. Amanhã eu vou mostrar os slides para But let me você. show you the Mas process. deixa eu te mostrar o processo. The first festival, O primeiro festival, right? The first one o primeiro is where there's 7 feasts. é onde a sétima festa. The first one is called Passover. O primeiro festival é chamado Páscoa. For the Jewish people, Para os judeus it's Passover. é Páscoa. For us, Para nós it is Calvary. é o Calvário. Hallelujah. Aleluia. The second feast A segunda festa for the Jewish people para os judeus is called unleavened bread. é chamado de pães asmos. For us, Para nós it is New Covenant. é a nova aliança. New Covenant. Nova aliança. Where do we see that? Aonde vemos isso? Hebrews chapter 8, Hebreus 8, verse 10, versículo and 10. Hebrews chapter 10, E Hebreus 10, verse 16. versículo The 16. Jewish people, Os judeus, they ate the bread. eles comiam o pão. Nós, We eat God's a word. gente come a palavra de Deus. We eat God's word. A gente come a palavra Because de for Deus, them, porque para eles It was unleavened bread. era apenas pães asmos. But for us, Mas para nós it's the covenant of God. é a aliança com Deus. Hebrews 8 and 10 says, Hebreus 8:10 diz: I will put it in your eu spirit vou colocar no seu espírito, and I will write it in your eu heart. vou escrever no seu coração. I will put it in your Eu vou spirit colocar no seu espírito and I will write it e eu in your vou heart. escrever no seu coração. What does it mean? O que isso significa? That means now, Significa que agora, because you have Calvary, porque nós temos o Calvário, you have been saved você, by the blood of você foi Jesus. salvo pelo sangue de Jesus. Now, Agora, God gives you Deus te dá a new order of living, uma ordem nova de como se viver. new principle of living Princípios novos de como viver through His Word. através da sua palavra. So the Spirit will Então tell o you, Espírito vai te dizer: go this way, vai para esse caminho, do this thing. vai para esse caminho, faça He isso, will put faça it in your aquilo. mind. Ele vai colocar na sua mente will write it in e vai your escrever no seu espírito. Diferente, Different from the world. diferente do mundo, Different from the Jewish people. diferente dos judeus, Because for you, porque para the você Spirit will o say, Espírito vai dizer, the Spirit will say, o Espírito vai dizer: go this way. vá para esse lugar. Come on, Vamos, go this way. vá para esse caminho. When my mother was 49 years Quando a minha old, mãe tinha 49 anos, she had some pain in her chest. ela teve uma dor no peito. And she said, Ela can you take disse: me to the você doctor? pode me levar para o hospital? Took her to the doctor, real quick story. Aí eu cheguei no médico com uma história bem rápida. The doctor said, O doutor disse: she will die in 6 months. ela vai morrer em 6 meses. I told the doctor, Eu disse pro médico: you will die in 6 months. você vai morrer em 6 meses. You know why? Sabe por quê? Because I did not get Porque the memo eu não from recebi heaven. o e-mail do céu. I didn't get Eu não the recebi memo. a mensagem. My God is not Meu dead. Deus não está morto. He's not dead. Ele não está morto. My mom don't speak English. Minha mãe não fala inglês. So she said, what's the doctor Então say? ela disse, o que o médico disse? I said that Eu he's disse a hearing ela a sound in your heart. que ele escutou um som no seu coração. She said, what sound? E ela disse: que som? I said, the sound E eu disse: of a é um lion. som de um leão. You're not going to die. Você não vai morrer. When my mother was 80 years Quando old, minha mãe tinha 80 anos, 80 anos, she came to me. ela veio a mim She said, I found out e ela why I couldn't disse: die.
Ela disse: eu descobri porque eu não consigo Because morrer. Jesus told me. Porque Jesus me disse. The reason why I E o couldn't motivo que eu não consigo die morrer is because of é you. a sua culpa. I said you better believe it. Eu disse: então pode crer que é verdade. Why? Por quê? Because your family Porque a is sua yours. família é sua. That's your dominion. Your dominion. É seu domínio. That's your A sua authority. família está em seu domínio. No demon can touch it. Ninguém pode tocar sua família. Ninguém pode tocar sua You família. stop it. Faça alguma coisa. You stop it. Você pode parar qualquer coisa. Our God Nosso Deus, is a covenant keeper. Ele é um Deus de aliança que cumpre a aliança. He keeps covenant. Ele cumpre a aliança. Hallelujah. Aleluia. First feast, Primeira festa, Passover. Páscoa. Second feast, Segunda festa, unleavened bread. pães asmos. Third feast Terceira festa is called first fruits. é a primícia. I will tell you about first fruits tomorrow. Eu vou falar das primícias amanhã. Fourth feast, Quarta festa, Pentecost. Pentecostes. You know Pentecost. Você conhece Pentecostes? Holy Ghost. Santo Espírito. Holy Ghost. Espírito Santo. Fourth feast is Pentecost. Quarta festa, Pentecostes. Fifth Quinta feast festa is called trumpet. é chamada de trombeta. Sixth A sexta feast festa is called atonement. é chamado de... Perdão o número aqui, só um minutinho. Nossa. It's called the Day of Atonement. Dia da expiação, perdão. The Day of Atonement. Dia da expiação. Seventh feast Sétima festa is called tabernacle. é chamada tabernáculo. You know what tabernacle Você sabe o que é is? tabernáculo? What is number O 6? que é o número 6? Number 6 Número 6. is the day the high Dia priest que o sacerdote takes the blood pega o sangue and enters the Holy of e entra Holies. ali o santo dos santos. So what is number 6 Então o que é o número 6? for you and I? Para você e eu. You know what is number 6? Sabe o que é o número 6? Number 6 Número 6 is the rapture of the church. é a volta, arrebatamento da igreja. Because number 6, Porque o número 6, we will step nós vamos entrar into the Holy no of santo Holies. dos santos. So we know Então nós sabemos, what is number 4. nós sabemos que é o número 4. We know what is number Nós 6. sabemos que é o número 6. What is number 5? E o que é o número 5? Because now Porque agora we are approaching nós estamos number chegando, 5. número 5. We are coming to the season Nós estamos chegando na temporada of number 5. do número 5. The feast A festa of trumpets. das trombetas. Let's look at that tonight. Vamos olhar isso aqui. The feast of trumpets. Festa das trombetas. Number 5. Número 5. We need to understand Nós this. precisamos entender isto. Because if we understand Se this, nós entendermos isso, we know how to get nós ready sabemos como nos preparar for this glory para that's esta coming. glória que está vindo. Amen. Amém? So number 4, Número 4. we know Nós sabemos is the coming que é a of vinda the Holy do Ghost. Espírito Santo. The Holy Ghost came O Espírito Santo vem on the early church, na igreja primitiva. and that early Na church igreja primitiva was so powerful. era tão poderosa. You know, they say in church history, Eles dizem que na história da igreja, if the church today se a igreja hoje was like the early church, fosse como a igreja primitiva, it would have reached the world e aí alcançaria o mundo
50 times. 50 vezes. Se a igreja de hoje fosse como a igreja primitiva, já tinha alcançado o mundo 50 vezes. If the church today Se a igreja was like hoje the early church, fosse como a igreja primitiva, o mundo já estaria salvo 50 vezes. why? Por quê? Because of what they carry. Por causa daquilo que eles carregavam. They carry Eles carregavam an invasion of uma heaven. invasão. See, this gets me excited. Isso aí me deixa feliz, me deixa motivado, porque When the Holy Ghost quando o came, Espírito Santo veio, it was an introduction. foi apenas uma introdução. Jesus Jesus received recebeu the Holy o Ghost Espírito Santo without sem measure, medidas, without limit. sem limites. But we Mas nós receive the Spirit recebemos o Espírito with measure. com medida. But the last 2,000 Mas years, os últimos 2000 anos, that measure aquela medida has been increasing. está aumentando. Increasing. Vem aumentando, Increasing. vem aumentando, Increasing. vem aumentando, Increasing. aumentando, Increasing. aumentando, Increasing. aumentando, Increasing. aumentando, Increasing. aumentando. The last 2,000 years, Os últimos 2 anos, the Holy Ghost 2000 anos, o has Espírito been Santo increasing. tem aumentado e aumentado e aumentado. Why? Por quê? For this last Para day, esse, church, para a igreja dos últimos dias, the glory a glória has been building up, está aumentando, building up está construindo, aumentando, aumentando for this para season, esta temporada, for this moment, para este momento, for this para hour. para esta hora. Daniel Daniel 2:44. 2:44. What slide is it? 2:44. 2:44. Pode colocar no telão aí, Daniel 2:44. It's okay, just read it. Ó, não. Eu gosto desse negócio. O telão coloca? Yeah, someone maybe read it. Oi? Daniel 2:44. Alguém? 2:44. Perdeu aqui. Isso aí. Tá no telão? Ah, pra frente. Ah, tá em cima. Alguém lê pra mim? Não parece. Daniel 2:44. How many of you Daniel listen to this? 2:44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. So Daniel 2:44 says, Daniel 2:44 diz, it says, in the days of those está kings, dizendo que nos dias desses reis, the God of heaven o Deus do céu will set up a kingdom vai sentar no reino that shall not be left to any other. que não vai ficar para nenhum outro, But that kingdom mas aquele reino will destroy. vai destruir. What is the context? O que, que é o contexto aqui rapidamente? Qual é o contexto? It says, Está in dizendo the days of those kings. Que nos dias desses reis, What kings? que reis? See, King Nebuchadnezzar, O Nabucodonosor, o rei, he saw this image, ele viu essa imagem, right? Starting with the empire of Babylon, começando ali no Império da Babilônia, ending with the Roman e Empire. aí terminou com o Império Romano. The last empire O último império is what we call the é o que nós Ten-Toe Kingdom. chamamos do reino dos dedos.
1948, 1948, Israel became a nation. Israel se tornou uma nação. And in E aí, 1957, em 1957, the European a Union União Europeia was foi established. estabelecida. The European A Union União Europeia is the 10-toe é o kingdom. reino de 10 dedos. So according to that passage Então, of de scripture, acordo com essa escritura na passagem na in Bíblia, the days nos dias of the do 10-toe reino dos kingdom, 10 dedos, God will establish Deus vai His estabelecer kingdom. o seu reino. God's Deus, kingdom o reino de Deus, will come to pass. vai passar. God's kingdom O reino de will be Deus vai ser established estabelecido in that time. naquele tempo. If you look at Europe today, Se você olhar para a Europa hoje, Europa has turned its back. virou as costas. Has turned its back. Virou as costas completamente. Europe A Europa Has hoje been invaded. foi invadida Islam. pelo islamismo. Has been invaded Foi by invadida false religion, false doctrine. por religiões falsas, doutrinas falsas. Europe Europa is so ready está pronta for the rise para of the Antichrist. para surgir o anticristo. But this is what God's saying. Mas isso que Deus está dizendo. Before Antes the Antichrist comes que o into the scene, anticristo apareça, God's kingdom o reino de Deus shall be established. vai ser estabelecido. That's what he's saying here. Isso que ele está falando aqui. So, how will this kingdom look Então, like? como que esse reino vai ser? Como é Remember, que vai Jesus ser? said, Lembra que Jesus disse? Jesus said this. Jesus disse isso. Before we approach Antes the seventh de feast, chegarmos à sétima festa, out of his belly, do seu ventre, right? The river will o flow. rio vai fluir. The river which started O rio- at O Pentecost, rio que começou no Pentecostes that will come into fullness at Tabernacle. vai chegar na plenitude no tabernáculo. The river O rio, will increase. aonde? Will increase. Vai aumentar. Will increase. Vai aumentar. It says the river will increase. Diz que o rio vai aumentar. In Isaiah 58, Isaías 58. Isaiah 58. Got it? It's okay, just quote the scripture. Yeah. In Isaiah 58, right? Isaiah 58, Deus vai guiar continuamente. it says that a spring will burst forth. A spring, like a river. Olha, um rio será, ele vai sair de você, ele A vai river fluir. will burst forth O rio vai sair from inside of us. de dentro de nós. What Jesus said O in que John Jesus está dizendo em João, is prophesied ele está in Isaiah. profetizando em Isaías. Right? As we look at the new, E we aí a look at gente the old, consegue it ver o novo, compares. o velho e comparar um com It o says outro. that the river Está dizendo que o will burst rio forth. vai sair. And then it E aí says, diz, very interestingly, muito interessante, when it talks about this river, quando ele fala desse rio, it says está dizendo that the people of God que as pessoas de Deus will be given serão dadas a trumpet uma in trombeta their mouth. na sua boca. It says they will be given a Ele trumpet. diz que pessoas receberão uma trombeta And when na they blow boca this e eles vão trumpet, tocar essa trombeta. healing will flow A to the cura começar a nations. fluir em toda a nação. The glory of God A glória de will Deus flow vai to the fluir nations. para as nações. Stay with me. Fique comigo. Stay with me. Fique comigo. And then it says, Ele diz, right? We want to look at the context. queremos olhar o contexto. So in Isaiah it says, E Isaías diz this glory will que come. essa glória virá. This mighty glory will come. Essa glória poderosa virá. And when this glory E quando comes, essa glória virá, there will be darkness
on the face of the earth. E a escuridão vai permanecer sobre a There terra. will be so much Vai darkness. existir tanta escuridão And na he gives a terra. description E ele about this faz uma darkness. descrição sobre esta escuridão. It says Ele diz that the Assyrians, que existe os sírios, right? This group of people os called assírios, Assyrians esse grupo chamado assírios, will be battling with Israel, eles vão estar ali lutando com Israel. right? It's interesting Isso é interessante, because that picture compares to porque our time. ali a imagem compara um com o outro na It Bíblia. compares to our time because the Assyrians, Porque os assírios, they were intellectual eles eram people. muito intelectuais. They were people who used their rational Eram mind. pessoas que usavam a sua mente de uma forma racional. They were the most worldly generation. Era uma geração do mundo, conheciam tudo do mundo. Does that sound familiar? Isso parece familiar, esse tipo de gente? We live in a time Nós moramos num tempo, where vivemos num darkness tempo is so thick. onde a escuridão é tão grande. We live in a time Nós moramos num tempo where humanism, onde o humanismo, right, all kinds of false todos os religion tipos de religiões falsas are spreading and growing. estão se afastando, estão crescendo, Exactly. exatamente like our time. como naquele tempo. But the Lord says, Mas Deus diz, in the middle no meio of that time, daquele tempo, He gives us a clue. Ele dá how uma he will ideia move. de como Ele vai mover. He says, Ele diz, in the middle of that no time, meio daquele tempo, I will move eu vou mover. like Como? I move Como eu movo among the Midianites. diante dos medianitas. He gives us a clue. Ele dá uma ideia. Let me give you that passage. You can go back and Deixa look eu at ler it. essa passagem. Right? Go back and look at it. Você pode voltar e In ler. Isaiah chapter 9, Isaías 9, verse 7, verse 4, verse 4. versículo 4. He says, Ele diz, I will move porque tu quebraste like o the way I jugo move da sua carga when the e Midianites vará dos seus ombros were o cetro do seu oppressing opressor, como no Israel. dia de Midian. He gives us a clue. Ele dá uma ideia, He gives us a ele key. dá essa chave. How he's Como going to move que ele vai in the last mover nos days. últimos dias, When darkness quando a escuridão is upon the face of the está water, sobre ali a face da água. darkness covered the nation. A escuridão cobriu toda a nação. When there is oppression, Quando existe opressão, like the day of the day of Judah, como dias de Judá, right? In the time of the no judges, tempo das igrejas, dos juízes, God says, I will move a escuridão vai se mover. like I move Como eu movo among the Midianites. diante dos midianitas. Why Midianites? Por que os midianitas? We're coming to a close here. Nós vamos encerrar. Why Midianites? Por que midianitas? Because Por quê? remember the story of the Lembra da Midianites? história dos midianitas? Gideon Gideão, had an army of ele 32,000. tinha um exército de 32 mil soldados. But God reduced Mas it Deus reduziu o exército to 300. para 300 soldados. Right? 300. Certo? 300. Why 300? Por que 300? Because the number 3 Porque o número 3 is the number of é o divinity. número da divindade. Number 1. Número 1. Why 300? Por que Because 300? 300 Porque 300 is the number that's very used very interestingly. é um número que é usado de uma forma interessante. Noah's Ark A arca de Noé is 300 cubits. existe 300 cubos. So 300 Então 300 means significa the vehicle of o salvation. veículo da salvação. That's what it stands Isso for. que está dizendo aqui. Right? 300 means I am the God 300 quer of dizer eu sou o salvation. Deus da salvação. Right? Also we see 300 used another way. A gente vê também o 300 sendo usado de uma forma diferente. When Enoch Quando Enoque lives 365 Enoque viveu até years. 365 anos. When he was 65 Quando years old, Enoque tinha 65 anos, he had a son called ele tinha um Methuselah. filho chamado Matusalém. Right? So at 65 E years aí, quando old, tinha 65 anos, he started ele começou to walk with a God. andar com Deus. It says Diz, for 300 durante years. 300 anos.
He walked with Ele God andou com Deus for 300 durante 300 years. anos. And God E Deus took him. levou. God took him. Deus o levou. Interesting. Interessante, Because that's why porque isso Gideon's army por isso que is o showing exército de Gideão está mostrando God que Deus is the God of é o salvation. Deus da salvação. And He is a God E Ele é o Deus of the faithful. do fiel. If you are Se faithful, você é fiel, God is faithful. Deus é fiel. But the key is Mas this. a chave é: Why is it pointing por que está apontando to this group of people? para esse grupo de pessoas? Judges chapter 7 and verse 6. Juízes, capítulo 7, versículo God 16. said Deus diz to Gideon, a Gideão: I give them 3 things. eu vou te dar 3 And with coisas. these 3 Com things, essas 3 coisas, they will drive away eles vão vencer. the armies of the Midianites. Eles vão derrotar todas as exércitos dos midianitas. With these 3 Com essas things. 3 coisas. Number 1 Número 1 is a trumpet. é a trombeta. Number 2 Número 2, is an earthen vessel. vasos de barro. Number 3 Número 3 is a torch. é a tocha. Number 1, Número 1, what is a o trumpet? que é a trombeta? A trumpet has a few A references. trombeta tem algumas referências. Number 1, Número 1, a trumpet a trombeta in the Old no Testament, Velho in Testamento, Exodus 19 and Êxodos 16, 19 e 16, whenever they heard onde eles escutavam the trumpet, o som da trombeta, the people as pessoas in those nations naquelas nações, would tremble. eles tremiam. You know why? Sabe por quê? Because a trumpet Porque a trombeta is the voice of é God. a voz de Deus. It's a voice of É God. a voz de Deus. A trumpet A trombeta is a é a declaration. declaração. A A declaration declaração that the kingdom of que o God reino de Deus has come. está vindo. The kingdom O reino of God de Deus has come. veio. The Feast of Trumpets. Festa das trombetas. The trumpet A trombeta also means também significa that the battle que a batalha is not yours. não é sua. The battle A batalha belongs to é Him. dele. It belongs. A batalha To him. é dele. What does a trumpet mean? Então o que significa a The trombeta? last days church. Que a igreja dos últimos dias, Your voice a sua voz will be será God's voice. escutada, será a voz de Deus. You will become Você vai se a tornar prophetic uma people. voz profética, uma pessoa When you profética, speak, aonde ele, quando ele falar, God will move. tudo se moverá. God will move. Deus vai mover. Your word A sua palavra will become God's vai word. se tornar a palavra de Deus, Because God's word porque a palavra de Deus will become your vai word. se tornar a sua palavra, When your e a word sua palavra becomes God's se word, torna a palavra de Deus. God's A word palavra de Deus becomes your word. se torna a sua palavra. Your word A sua palavra becomes God's se torna a word. palavra de Deus. He's gonna put a trumpet É a festa da in your trombeta. mouth. In your mouth. É a sua boca. God says, Deus diz: I had enough eu já tive o I had suficiente. enough Chega of the corruption in this da nation. corrupção nesta nação. I had enough Chega of false rulers in this nation. dos ditadores falsos dessa nação. Chega Of deception. de decepção In this nation. dessa nação. You will be my voice. Você vai ser minha voz. You will be my voice. Você vai ser a minha voz. You will tear down. Você vai ser a minha You voz. will pluck out. Você vai ser a minha You voz. will plant.
Você vai fazer. You will establish Você vai estabelecer my kingdom meu reino in this nation. nesta nação. In this nation, Nesta nação, says the Lord. diz o Senhor. Your nation Sua nação is a nation é uma nação that is a voice of que God. existe uma voz de Deus. A voice of God Uma voz de for Deus this region, para esta região, for this world, para este in mundo, this time. para esse tempo. Number one, Número 1, you are a trumpet. você é uma trombeta. Number two, Número 2, you are a earthen vessel. você é um vaso de barro. The Apostle Paul O says, apóstolo Paulo diz, look at this scripture. vamos ler essa escritura. He says, Ele diz earthen vessel. que o vaso, 2 Corinthians chapter 4. 2 Coríntios capítulo 4, He says, we have this treasure ele diz que nós temos in esta the earthen herança vessel, dentro do vaso de that the barro, excellency que a excelência may not be of us, não seja vista, but be of God. mas não seja nossa, mas seja de Deus. At the perishing E aí aqueles que of our outer man aquela que sai de dentro The de inner nós, do man homem de is fora, renewed aquilo que vem de dentro into the renovado, likeness dentro da luz of de Jesus. Jesus. Alexander the Great, Alexander the Great Alexandre o Grande, had one of the greatest ele armies tinha uma das maiores exércitos the world has ever que o known. mundo já tinha visto. He said one time, Ele disse uma vez, one of his last battles, uma das suas últimas batalhas, he had an army of 10,000. ele tinha um exército de 10.000 pessoas. And the opposition had an army of E os 100,000. inimigos tinham um exército de 100.000. And the opposition general, E o inimigo, o general he dos sent his inimigos, envoy to Alexander. ele mandou um dos seus senhores até o Alexandre. And he told Alexander, Ele disse ao Alexandre, you only have você só 10,000. tem 10.000. We have Nós temos 100,000. 100.000. So I asked, Então, my general is saying, Eu perguntei a ele, surrender. eu te falei para ele, se And entregue. Alexander stood E o there. Alexandre ficou ali de pé. He signaled his first soldier. E ele mandou o seu primeiro soldado. The first O soldier, primeiro soldado he ran, correu he plunged the spear in the ground, e ele jogou a lança no chão. he ran, Ele correu and he jumped on that e ele spear pulou naquela lança to his death. até morrer. And the second E o soldier, segundo he soldado, signaled him. ele estava ali. That soldier took off his O sword segundo soldado pegou a sua espada and stabbed himself e ele mesmo enfiou em si to his mesmo death. até morrer. Signaled the third soldier. E aí o terceiro soldado, He ran, ele correu jumped off a cliff e ele pulou da montanha to his death. até morrer. He looked at the E envoy ele olhou ali para aquele senhor, of aquele 100,000, que tinha 100.000 soldados. and he said, Ele disse, I may have eu 10,000, talvez só tenha 10.000, but every single mas one todos, cada um is ready. está pronto para morrer. I command you Eu te comando, eu te ordeno to surrender. para se entregar. To surrender. Se entregue. The church A igreja cannot não pode be pode ser efetiva until até you and I você become nothing. você se tornar nada. Nothing. Nada. Before Antes, our King, diante do Rei, we nós are nothing. somos nada. Nothing. Nada. If God's going to use you and Se I, Deus vai usar você e eu, don't be consumed. não seja with titles. consumado com as coisas do mundo. Don't be driven by position. Não fique preocupado com Don't be posições. attracted by the things of this world. Não fique atraído por coisas deste mundo. They are nothing. Eles são nada, essas coisas. Nothing. Nada. One of the women that influenced my life Uma das mulheres que influenciou a minha vida was a woman
called Mama Kwang. Foi uma mulher chamada Mama Kwang. She was a Chinese leader. Ela foi uma líder In the underground chinesa church. na igreja subterrânea. I used to smuggle Bibles for her. Eu fazia contrabando de Bíblia para ela. Take 100 Bibles, take 500 Eu Bibles, pegava 100 Bíblias, 500 and Bíblias, go through the e border. eu passava ali So I pela can bring imigração it to her believers. para entregar aqueles chineses que faziam parte da igreja dela. One page of the Bible is Uma 6 months in página da prison. Bíblia significa 6 meses de prisão. One page is 6 months. Uma página, 6 meses de prisão. But we didn't care. Mas a gente não se importava. Não importava. You know why? Sabe por quê? Because our life don't belong Porque to us. a nossa vida ele é de Jesus, não é nossa. I'd rather live one day for Eu Jesus prefiro viver um dia para Jesus than 100 days for do the que devil. viver 100 dias para o mundo. This woman, Essa mulher, she was arrested ela foi presa by police. pela polícia. She'd been in prison 3 times. Ela já tinha sido presa 3 vezes The antes. third time she Mas was a in prison, terceira vez que ela foi para a prisão. they're going to hang her E aí eles iam enforcá-la next day no for próximo preaching. dia para pregar o evangelho. There are 2 blades E aí pegaram around her neck, tinha duas, como se fossem facas, and they're going to né, hang her. em volta do seu pescoço e iriam So they- enforcá-la. They had her by her hair. E aí penduraram ela pelo seu cabelo. She was hanging by blades around her Ela neck. estava pendurada pelo cabelo e And tinha they said várias to her, facas ao redor. Tomorrow, E eles disseram a ela: we will kill you for amanhã preaching the nós gospel. vamos te matar por pregar o evangelho. But we give you your last Mas wish. vamos te dar um último desejo. She's hanging. E ela estava pendurada. Every time she moves the neck, Toda hora que ela mexia o Neck gets pescoço, o pescoço cortava. hanging by hair. Porque ela estava pendurada ali In pelo that cabelo. position, E naquela posição, she preached the gospel ela pregou o evangelho. for 72 hours. Durante 72 horas 72 pendurada. 72 horas ela pregou. At the end of 72 hours, Depois, ao fim das 72 they horas, said, why you still preach? eles disseram: por que você ainda está She pregando? said, E ela disse: Because my porque o meu Jesus Jesus is real. é real. He's real. É real. When Mama Kwang died, Quando a Mama Kwang morreu, she had 300 house ela tinha churches, 300 igrejas em 700,000 casas. believers. Tinha mais de 700 mil crentes. 700 mil. 700,000 believers. You know why? Sabe por quê? She was an empty vessel. Porque era um vaso vazio. God's putting a trumpet in your Deus mouth. está colocando uma trombeta na sua boca. He wants you E Ele quer que to você empty yourself. se esvazie. Because number Porque 3, o número 3, so that the light para que a luz of the glory da glória can break forth. pode entrar em você, brilhar em você. The light A luz of the glory da glória can break forth. pode sair e The brilhar em only way, você. the only way O único jeito that the light can break forth que a luz consegue brilhar Is através de when you você é crush quando você this earthen vessel. se esvazia, quando você derruba e As quebra esse vaso, Gideon's army que ali o Espírito blew the trumpet vai soar a trombeta and broke the cloud. e vai trazer o brilho The light da broke luz. forth. Aí a luz vai sair de você e The brilhar em light broke você. forth. This light Essa luz is the light é a luz of God's glory da glória de Deus in these last days. nos seus últimos dias. In these last days. Esses últimos dias. You see, Veja, I'm about to finish now. estou terminando. Moses saw Moisés viu the Red Sea parting. ali a abertura do Mar Vermelho. He saw Ele viu the pillar. o pilar, a coluna. He saw the fire. Ele viu o fogo. But in Exodus Mas em 33, Êxodo 33, he told God, ele disse a Deus: show me mostra-me your glory. sua glória. He said, show me. Ele disse: mostra-me. I want to see your Eu glory. quero ver a sua glória. Why? Por quê? Why?
Why? Por quê? Why was he Por quê? asking for his Ele estava glory? pedindo a sua glória. He's in everything. Ele está em tudo. He's in everything. Ele está em tudo. Why is he asking for Por his que ele está glory? pedindo para a sua glória? Because his glory, Porque a sua glória, once you see his glory, quer ver, no momento que você vê a sua glória, you are changed você é totalmente mudado para sempre. forever. Para sempre. Once you see his Ao glory. ver a glória de Deus. So the Bible Então a says, Bíblia diz: when Moses went up to Mount Sinai Moisés subiu ali o monte and he saw the back of e God, viu ali Deus. he had been E changed. ele foi completamente transformado. Foi Changed. mudado completamente. How much did it change him? Quanto que ele mudou? Quanto que aquela glória See, mudou? watch this, watch this. Veja isso. It changed him so much, Mudou ele tanto he went backwards in history. que ele começou a andar para He went trás na backwards. história. He Começou a went voltar na backwards. história. He wrote Ele Genesis. escreveu Gênesis. He never been there. Ele nunca foi lá, He nunca never esteve been lá, there. ele nunca esteve lá. He never been Ele there. nunca esteve lá. But because he's been Mas changed, por causa da sua he mudança, can go back. ele pode voltar He can no go tempo. Ele pode voltar no And the tempo. disciple E John, aí o discípulo João, because he was changed, porque ele foi mudado, he could go forward ele in poderia ir history. para frente na história, no futuro. And he wrote Revelation. E aí ele escreveu o Apocalipse. Moses went back Moisés voltou no tempo, John went forward. João foi para frente, because he was porque changed. eles foram transformados, Changed by the glory. transformados pela glória, Changed. transformados By the glory. pela glória. We talk about communion all the Nós time. falamos de comunhão, de ceia o Interesting. tempo todo. Interesting. Interessante. The one who wrote about communion Aquele que escreveu sobre comunhão was the Apostle Paul. foi o apóstolo Paulo. In 1 Corinthians 11, 1 Coríntios 11. there's a problem. Tem um problema. When Jesus did communion, Quando Jesus fez a ceia, he wasn't there. ele não estava lá. But yet he says, Mas ali ele on the diz, night Jesus was na betrayed, noite que Jesus foi traído, he took bread. e ele orou. How? Como? He went back. Ele foi, voltou He no went back. tempo. He went Ele back. voltou no tempo. The glory A glória changes you. muda você. Where you can go back. Você pode voltar no You can tempo. go forward. Você pode ir na frente You no can go tempo. up. Você pode ir para cima. You can go up Você pode ir para cima to the third heavens. até o céu. And you can come back E aí down. você pode voltar para baixo. can go up. Você pode voltar para cima. And you can come E back você down. pode voltar para baixo. One more truth before I finish here. Mais uma coisa antes de eu terminar. When Moses died, Quando Moisés morreu, in the book of Jude, o Book of Jude. Judá, livro de Judá, there's no chapter, only one chapter. só tem um capítulo. Verse 9, Versículo 9 it says, diz: the devil o diabo came to Michael chegou até o Miguel, anjo Miguel. and he said, E ele disse: you can't touch Moses' você body. não pode tocar o corpo de Moisés. He's dead. Ele está morto. According to God's De law, acordo com a lei de he's Deus, dead. ele estava morto. We got to bury him E aí nós temos que enterrá-lo and leave him in the e ground. deixá-lo no chão. Michael said, Mas o Miguel disse: devil, diabo, you're so stupid. você é tão estúpido. Moses Moisés touched tocou God's glory. glória de Deus. When you touch Quando God's você toca a glory, glória de Deus, God's glory a glória de Deus cannot não pode be buried não ser enterrada. in the ground. Não pode ser enterrada na God's terra. glory A glória de Deus is é unstoppable. imparável. Unstoppable. Imparável. That's why the Bible É por says isso que a Bíblia diz: Jesus on the Mount of Jesus Transfiguration, na montanha da transfiguração, he was changed. ele foi completamente He was mudado, changed. ele foi transformado. So when he went to the cross, E aí quando ele foi para a cruz, They took him down. eles desceram He ele. went to hell. E aí ele foi para o The inferno. devil was celebrating. O inferno estava, o diabo got estava him. celebrando. We got him. Nós pegamos, But nós o Jesus was going down. pegamos. Jesus estava Jesus was lá. going down. Jesus estava descendo. Going down. Jesus estava Going descendo. down. Jesus estava descendo. The glory was
was going A down. glória estava descendo. Going down. Para To the baixo, pit. para baixo. To the pit. Lá no fim baixo. Prison door open. Aí Prison door open. Aí a porta do inferno abriu. Because Por quê? the glory A of God glória de Deus is unstoppable. é imparável. Unstoppable. Imparável. Immovable. Não se move, não pode mover, Unshakable. não pode tremê-la. This glory Esta glória is coming. está vindo, Is coming está vindo to you para você, and to me. para essa igreja. We must get ready. Nós precisamos nos prepararmos. We must get Nós ready. precisamos nos prepararmos. God's about to put Deus está prestes a mover. a prophetic Deus voice, está prestes a te dar uma voz a profética, prophetic sound, uma voz profética, prophetic authority sinal profético com autoridade into His people. para o seu povo, Into His people. para o seu povo. Come on, people, rise. Vamos, todos de Come pé. on, people, rise Levantem-se, levantem-se. Come on, people, rise up. Levantem-se todos. He's about to put a Ele prophetic está prestes a dar uma voz Prophetic voice. profética, sound, um som prophetic profético, authority uma autoridade into your profética, voice. uma voz You are called those things que você vai chamar todas They essas are not coisas que não existem. as though they E are. é como se fosse já You are existir. called the future Você vai ver o futuro. into the present. Você vai trazer o futuro para o You are called presente. the future Você vai trazer o into futuro your now. para a sua vida. Now. Agora. Come on, call. Vamos, Come on, declare. vamos, declara isso. Declare. Declara. Declare. Open your Declara, mouth. abre a sua boca e Open your declara. Abra a sua boca e declara. Open your mouth. Abra a sua boca. Lord. Declare. Let your glory come. Senhor, que a tua glória venha. Clothe me. Clothe Move. me with your glory. Enche-nos da tua glória. Clothe me Enche-nos with your com a authority. sua autoridade. Clothe me Enche-me with your power. com o seu poder.